Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo pro canal. Vídeo de hoje, turma, tá fazendo aí uma dica que eu peguei aqui no grupo Start Stop Brasil, beleza? De um colega lá que agora não falou o nome dele, que é uma dica para ter a abertura de vidro elétrico no Corsa pelo alarme Start Stop. Porque o que acontece? Nesse Start Stop que eu uso, ele só tem uma saída auxiliar, que eu uso para fazer a abertura do porta-malas, que é o botão de destrava aqui, ó, beleza? Aqui, nessa chave, apesar de ter o símbolo de abertura do porta-mala, mas ele dá a partida remota, e no destrava que a gente pressiona e segura, ele abre o porta-malas. Porém, no módulo de vidro elétrico que eu tenho, ele tem a função para abaixar os vidros pelo controle, porém o alarme não me dá essa função. E aí teve um colega que deixou essa dica lá no grupo e eu vou estar colocando em prática aqui para vocês, que é com o uso de um relé, ó. A gente vai precisar de um relé de 5 pinos. Eu vou usar esse relézinho aqui, ó. Então aqui, ó, melhor para mostrar para vocês, ó. Vou usar esse relézinho de 5 pinos, ó. Beleza, é um mini relé, 5 terminais. E aí como que funciona? Esse relé é o seguinte, pessoal. Ele tem, como eu já disse aí, 5 terminais, ó. Tem 3 aqui e tem 2 aqui. Aqui é positivo e negativo, ó. Negativo, positivo ou vice-versa. Não tem polaridade, tá certo? O que importa é o seguinte. Aqui, ó, é a entrada ou saída do relé a depender da aplicação, tá certo? Quando esse relé, quando ele está desligado, vamos dizer assim, sem o positivo ou sem o negativo ou sem ambos, esse fio que aqui é o cinza, ó, nessa posição do lado direito aqui, ele é normalmente fechado, ou seja, o que a gente colocar no fio verde aqui no caso, vai estar saindo nesse fio. Quando a gente alimenta o relé, o que a gente aplicar no fio verde sai nesse fio e desliga desse. Relé, pessoal, é muito bacana. Dá para fazer muita coisa com isso daqui, muita coisa mesmo. E vice-versa, por exemplo, a gente poderia estar alimentando por aqui, saindo aqui, após alimentar o relé, alimentar alguma carga que sair aqui, um sinal, qualquer coisa dá para fazer com isso aqui. Então, qual é a ideia? É que lá o alarme ele manda um pulso quando a gente pressiona aqui para abrir o porta-mala. Então, o que acontece? Eu vou colocar esse pulso ao invés de ir direto lá pro porta-mala, eu vou colocar esse pulso aqui nesse fio verde. Ele vai entrar aqui no relé. E na trava elétrica, pessoal, quando o carro está travado, tem um fio lá que ele mantém um pulso positivo. Quando destrava, negativo. Ou é o contrário, eu vou testar lá na hora com vocês. Então é o seguinte, quando o carro estiver destravado, eu vou apertar aqui para destravar o carro e vou apertar e segurar, ele vai abaixar os vidros, certo? Se com o carro travado eu apertar e segurar, ele vai abrir o porta-mala. Ou eu posso fazer o contrário, destravar, apertar e segurar para abrir o porta-malas e com o vidro, o carro trancado, apertar e segurar para ele abaixar os vidros. Eu posso mudar essa configuração lá a depender da instalação que eu fizer no carro. Talvez falando assim não dá para entender, mas na hora que a gente estiver fazendo lá vai ficar mais fácil, beleza? Então agora a gente vai lá pro carro, vou soltar o alarme lá do lugar, o módulo de trava elétrica também que a gente vai precisar acessar ele para ver a polaridade dos fios trava e destrava, e aí a gente vai ver se vai dar certo e como que vai ser lá, beleza? Então vou tentar lá, vou localizar os fios e já volto aí e mostro vocês o funcionamento. Então aí galera, já tô aqui nesse ninho de cobra, ó, como que tá aí. Soltei tudo aqui, o alarme, os módulos. Aqui tá o módulo de trava elétrica, eu já abri ele aqui. Pra gente identificar aqui alguns fios. Multímetro. E uma coisa que é essencial aqui, ó pessoal, uma canetinha de teste de polaridade. Então aqui, ó pessoal, se eu coloco essa canetinha em um positivo, ó, ela acende lá o vermelho, tá vendo? Positivo. Se eu coloco em um negativo, por exemplo, aqui na lata do carro, ela acende verde ali negativo. Então isso aqui para identificar a polaridade é essencial. Bem simplesinha, mas funcional. Então aqui, ó pessoal, já
O fio roxo é o fio que é dedicado para abrir o porta-mala lá, ó. Tá certo? E aí esse fio aqui, ó, que eu coloquei aqui, esse fio preto, é o que vai lá para a trava elétrica lá, que abre o porta-mala. Ele marrom aqui vai para esse botãozinho aqui, ó, que destrava lá o porta-mala. Ó, dá para ouvir o barulho, ó. Então o que que acontece? O fio que ia direto para o porta-mala, eu mandei ele aqui para a entrada aqui, pino do meio aqui do relé, o fio verde, beleza? Fio vermelho eu liguei por enquanto aqui nesse positivo direto, ó, onde está essa garrinha aí. É um positivo direto. Fio preto, ele é o negativo do relé aqui nesse caso. Esse negativo, a gente vai identificar aqui, ó, pessoal, no módulo de trava, qual é o fio negativo quando o carro está destravado. Ó, vocês vão ver aqui, ó, que esse aqui, o carro agora está destravado. Esse é negativo, aqui positivo, aqui negativo, ó, aqui negativo, aqui positivo e assim por diante. Negativo, negativo, positivo e negativo. Porém, os dois primeiros aqui é a alimentação do módulo. Aqui, pessoal, olhando, tá com a fita aqui, ó, mas dá pra ver que ali tem um fio marrom, branco, verde, azul, vermelho e preto. Os dois aqui é positivo e negativo, a alimentação do módulo. E aqui ele faz uma inversão de polaridade de acordo o carro tá travado ou destravado. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu tentar colocar a canetinha de polaridade aqui. Ó, vocês notam aí que tá positivo, certo? Eu vou apertar o botão ali de travar o carro, vocês vão ver que ela vai transformar para negativo, ó. Certo? O que que acontece? Ó, voltou para positivo. Então, o que que acontece? Eu vou pegar o fio aqui, que é negativo, quando o carro tá destravado, tá certo? No caso aí agora, ó, o carro tá destravado, eu vou pegar o negativo aqui, ó. Quando o carro tá destravado. Então, vai funcionar assim. Quando eu destravar o carro, nós vamos armar esse relé aqui, ó. Vai vir um pulso negativo aqui. Aqui o vermelho já é positivo direto. Vai vir um pulso negativo, vai armar o relé. Então, vai mandar o pulso que vem do alarme positivo para esse fio branco ao invés do fio cinza. Aí vem a segunda parte, que é um problema que eu tenho aqui que eu vou ter que resolver. Vocês vão entender aí. Esse pulso vai passar a ser positivo. Porém, esse fio cinza aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu só pegar ele aqui. Esse aqui, ó, pessoal, é o fio cinza do módulo de vidro elétrico que faz os vidros abaixarem. Ó, vocês podem notar que o vidro ali tá um pouco aberto, ó, mas se eu encosto esse fio aqui, ó, no aterramento do carro, o vidro vai abaixar. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Abaixou todos os dois vidros, certo? Eu preciso de um pulso negativo aqui. Então, como aqui sai um pulso positivo, eu vou usar um outro relé do mesmo. A diferença é que esse aqui é um pouquinho maior, mas é a mesma coisa, 5 pinos também, para fazer a inversão de polaridade. Quando ele receber um pulso positivo, esse relé, ele vai converter para negativo para fazer os vidros abaixarem, beleza? Parece um pouco confuso, mas eu vou tentar deixar uma foto aí com um diagrama para vocês entenderem aí melhor. Possivelmente no módulo de vocês aí de vidro elétrico, a gente pode inverter isso aqui para um pulso positivo. Mas no meu caso ali eu já olhei, o módulo que eu uso não tem a possibilidade de inverter isso aqui para um pulso positivo, tá certo? Então a gente precisa inverter aí a polaridade de saída aqui, tá bom? Vou fazer o esqueminha aqui com esse relé também, já deixar no jeito aqui e volto para mostrar vocês. Então aí, turma, bora lá. Aqui, ó. Eu colei um relézinho no outro para ficar melhor aqui de organizar. Então é o seguinte, esse fio aqui, ó,
eu unifiquei o pino central com ele, que é um negativo ligado aqui na massa do carro, na lataria do carro, negativo direto aí, certo? Como eu já expliquei antes, quando o carro estiver destravado, vai sair um pulso positivo aqui, certo? No fio branco, que é o que entra aqui no fio verde. Esse pulso positivo por si vai alimentar esse relé aqui, que vai me dar um pulso negativo nessa saída aqui, tá bom? Como eu disse aí, eu vou tentar não, vou fazer um diagrama aqui e deixar uma imagem aqui para vocês verem. Então, vamos lá testar. Eu tô aqui com o controle, ó, e o carro tá destravado. O carro tá destravado e tá com o vidro aí aberto, tá certo? Quando eu pressiono aqui, ó, para abrir o porta-mala, não sei se deu para ouvir aí, mas o relé aqui arma e destrava o porta-mala lá, ó. Porém, se eu trancar o carro, ó, tranquei, ó, fechou o vidro. E aí, ó, eu vou apertar aqui agora com o carro trancado para abrir o porta-mala, ele vai abaixar os vidros, ó. Então, funcionou aí perfeitamente. Novamente, ó. Destravei o carro, ele vai abrir o porta-mala, ó. Se eu travar, travei ali pelo botão e pressionar, ele dá o comando para abrir os vidros elétricos. Beleza? Então agora, turma, eu vou organizar essa bagunça toda aqui. Ligar os fios aqui tudo direitinho, isolar tudo e voltei para mostrar para vocês novamente. Turma, voltando aqui para falar de uma mudança que eu fiz aqui depois de pensar um pouco melhor. Que em relação ao seguinte, a saída do relé, vamos dizer relé principal, que é o primeiro aqui, o amarelinho. Eu vou falar aqui novamente e logo em seguida eu vou deixar uma imagem aí para vocês ver com o diagrama, como eu já disse, eu fiz uma mudança. Como que eu tinha feito aqui, ó? Tinha ficado da seguinte forma, pessoal, da forma que eu mostrei para vocês. Com o carro travado, eu apertava aqui para, vamos dizer assim, o auxílio do alarme, com o carro travado, ele abria o porta-mala, tá certo? E com o carro travado, o relé aqui ele ficava desligado, certo? Com o carro travado, o relé ficava desligado. Por quê? Para não, vamos dizer assim, eu deixo o carro travado, a bobina do relé não vai estar consumindo carga. Ele está desligado, não está consumindo carga. Então eu peguei o positivo, o que tem o sinal positivo do módulo da trava, tá certo? E para mim abrir o vidro, pelo controle eu precisava destravar o carro e logo em seguida apertar e segurar para ele mandar o pulso para abaixar o vidro. Porém, eu fui pensar e o que acontece? Quando eu destravo o carro, se eu não abrir a porta, ele volta a travar novamente sozinho. Então, o que acontece? Eu ia destravar e abaixar o vidro. Com pouco tempo, se eu não me engano, não sei se é 15 segundos, parece, ele iria travar o carro novamente e ia fechar os vidros. E aí ia ficar um ciclo infinito aí, né? Eu abaixava e ele subia. Então, eu inverti esse fio aqui, ó. Como eu disse, aonde está o fio branco aqui, é normalmente fechado. Quando o relé está desligado, ele fica fechado aqui, tá certo? Esse fio aqui, o pulso que entra aqui nesse pino que eu coloquei o fio verde, sai aqui. E quando o relé está ligado, sai no cinza o pulso que entra aqui nesse fio verde, que é o do meio aqui. Então o que eu fiz foi só inverter o sinal que ia para a trava elétrica, estava aqui no normalmente fechado, para principalmente abrir o porta-mala, e o outro para baixar o vidro aqui nesse pino aqui da esquerda. Eu só fiz inverter um pelo outro. Sendo assim, vamos dizer que com o relé desligado, a função vai estar direcionada para abaixar os vidros. Beleza? Não sei se falando assim dá para entender, mas eu vou deixar um diagrama aí logo em seguida, vocês dão uma olhada aí.
Então, vocês viram aí no diagrama que eu fiz aí. Vamos lá para o teste aqui na prática, ó. Estou aqui com o controle e vou travar o carro. Ó. Fechou lá o vidro, tá certo? E fechou aqui também. Então, ó, eu vou deixar aqui mostrando o vidro ali, ó. Ó, eu vou apertar aqui, pessoal. O carro tá travado. A porta aqui tá aberta, mas o carro tá travado. Eu vou apertar para o auxiliar aqui, que seria o de abrir o porta-mala, ó. Apertei. Pronto. Abaixou o vidro. Tá certo? Com o carro travado, ou seja, vai ficar o vidro aberto. Porém, o carro tá travado, o alarme tá desligado. O carro não dá partida. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Tá certo? Vou destravar aqui, ó. Destravei. E vou apertar para abrir o porta-mala. Não sei se dá para ouvir o barulho aí da tranca do porta-mala, ó. E aí, aqui o alarme. O carro tá pronto para dar partida. Beleza? Então é isso aí. Funcionou, bacaninha. Muito obrigado aí a turma aí do grupo Start Stop Brasil. E vou arrumar esse ninho de gato aí e já volto aí mostrando para vocês. Então aqui, turma, eu tô dentro do carro aqui pra gente ficar melhor para mostrar e para simular aqui, ó. Já organizei tudo ali, tudo certinho. Travei, tá certo, ó. Travado. Se eu apertar e segurar, ele vai abaixar as duas janelas, ó. Baixou essa, baixou a outra lá também. Beleza? Se eu destravar, destravou, ó, abriu. Se eu apertar e segurar, ele vai abrir o porta-mala. Vocês vão ouvir aí o barulho do porta-malas abrindo, ó. Tá lá, abriu o porta-mala. Beleza? Deixa eu mostrar lá pra vocês. Aí tá aberto. Trancar. Apertar novamente, ó. Abriu o porta-mala. Beleza, pessoal? Deixa eu fechar aqui, ó. Apagar a luz aqui interna. Deixa eu fechar aqui, ó. Vamos trancar. Vai fechar os vidros. Normal. Com o carro trancado, se eu apertar e segurar, vai abaixar a janela. Para fechar, pessoal, basta eu abrir, ó. E se eu aguardar um pouquinho, sem abrir a porta, ele vai trancar só. Ou eu posso simplesmente trancar aqui, ó, que ele vai fechar os vidros novamente. Beleza? Então é isso aí, turma. Como eu disse aí, foi uma dica aí do pessoal do grupo. Muito obrigado aí. Eu não me lembro o nome dele agora para falar, mas valeu aí pela dica. E ajudou bastante, porque eu já tinha um tempo que eu tava procurando uma forma de fazer esse esquema aí de abaixar os vidros. E ficou top demais, beleza? Se ficar alguma dúvida aí mesmo com o esquema que eu deixei aí, se ficou alguma dúvida, pode chamar lá no Instagram ou deixar nos comentários aí embaixo que, na medida do possível, eu respondo todo mundo aí, beleza? Fica todo mundo com Deus aí e até o próximo vídeo. Valeu!